Stephen Edwin King é um famoso escritor norte-americano, sendo ele um dos maiores best-sellers do gênero terror e fantasia. Ele já vendeu mais de 400 milhões de exemplares em mais de 40 países, além, é claro, de ter muitas de suas obras adaptadas para o cinema. A vida de Stephen King. Stephen Edwin King nasceu no dia 21 de setembro de 1947. Foi em Portland, nos Estados Unidos. Ele é filho de Donald Edwin King com Nellie Ruth King e também possui um irmão mais velho adotivo chamado David King. A infância. Quando Stephen King tinha apenas 2 anos de idade, o pai abandonou a família, deixando eles com sérias dificuldades financeiras. Então, no decorrer do tempo, a família se mudou para várias cidades dos Estados Unidos. Até que por fim, quando Stephen tinha 11 anos de idade, eles foram morar em Durban, no estado do Maine. Ainda em sua infância, em 1951, quando ele tinha 4 anos de idade, King testemunhou um terrível acidente. Certa vez, ele saiu com um garoto que morava na vizinhança para brincar em uma ferrovia próxima. Mas pelo que parece, o menino ficou preso e foi atropelado por um trem. E é bem provável que o Stephen King tenha testemunhado o acidente, porque minutos depois ele chegou em sua casa em choque. Foi quando a sua mãe foi investigar e descobriu que tinha acontecido um acidente com o menino. Mas hoje em dia, King ele diz não se lembrar do acontecido, mas alguns fãs ainda dizem que esse fato foi o que inspirou ele a criar suas obras perturbadoras, apesar dele mesmo sempre comentar que isso não tem nada a ver com a carreira dele. King era fascinado pela HQ Tales from the Crypt, e em especial por um livro de H.P. Lovecraft, que ele achou na casa de sua tia, e de acordo com ela, esse livro havia pertencido ao seu pai, e foi isso que o inspirou a escrever. Assim, junto com seu irmão David, os dois começaram a publicar um jornalzinho, onde King escrevia as histórias seriadas e seu irmão David escrevia notícias que aconteciam na cidade. E ambos vendiam um jornalzinho por 5 centavos na época, na escola e também na vizinhança. E essas vendas e publicações duraram por um tempo até seus professores proibirem eles de vender. Stephen King se formou em 1966 no ensino médio, na Lisboa Falls High School. Em seguida, ele ingressou na Universidade do Maine, onde escrevia uma coluna semanal para o jornal estudantil Maine Campus. E em 1970, ele se formou em licenciatura para lecionar no ensino médio. E ao mesmo tempo começou a escrever histórias curtas para serem publicadas em uma revista. Mas era de forma amadora, ou seja, ele não ganhava nada por isso. Casamento. Stephen King se casou com Tabitha King, nascida como Tabitha Jane Spruce. Ainda na Universidade do Maine, enquanto trabalhavam com um grupo de estudos na biblioteca Raymond H. Fogler, Stephen e Tabitha se conheceram e começaram a namorar. Então foi em 1971 que os dois se casaram, e Tabitha teve uma grande importância na carreira de King, que vocês vão entender mais pra frente. Hoje em dia, Tabitha King é uma escritora de fantasia, horror e ficção científica que já foi contemplada com vários prêmios. Sua primeira obra de terror. Logo depois de se casar e ainda sem conseguir um emprego para lecionar, King começou a trabalhar em uma lavanderia enquanto morava em um trailer. E nessa época ele começou a escrever nas horas que sobrava do dia. Até que em 1971, King conseguiu um emprego de professor. Mesmo assim, King precisou voltar a trabalhar na lavanderia depois das aulas para conseguir mais dinheiro, já que na época ele já tinha 2 filhos e todo o dinheiro que entrava em casa saía muito rápido. E porque também nessa época ele frequentava muitos bares com seus amigos e também participava de muitos jogos de cartas, o que o levava ainda mais à falência. Nessa época, King fez amizade
com Bill Thompson, que era um editor e gostava das obras de King. E foi nessa época também que ele havia começado a esboçar uma história sobre uma adolescente que descobria que possuía poderes psíquicos e vinha de uma família de fanáticos religiosos. Mas ele havia detestado a forma que tinha ficado esses textos e jogou todos no lixo. Mas, graças à sua esposa Tabitha, que encontrou esses textos, leu eles e o incentivou a continuar escrevendo, porque ela achou boa a história. Inclusive, ela auxiliou ele bastante durante as pesquisas do livro. Quando ele terminou, chamou o livro de Carrie e enviou ele para Bill. No momento, ele ganhou $2.500 adiantados pelo livro, mas o sucesso foi tanto que os direitos do livro foram vendidos por $400 mil, no qual King ficou com metade desse valor. Assim, ele largou o trabalho de professor e na lavanderia e começou a se dedicar o seu tempo todo à escrita. Álcool e drogas. Nos anos 80, Stephen King ele começou a beber bastante e ainda se envolveu no uso de cocaína e outras drogas. Mas obviamente ele escondia isso da família, principalmente dos seus filhos. Mas mesmo sob o efeito dessas drogas, ele não podia parar de escrever. E King escreveu livros que nem ele mesmo se lembra por ter escrito sobre o efeito das drogas. Um exemplo é o livro Cujo, ou O Cão Raivoso, no Brasil, que foi lançado em 1981. Pouco depois, ele não conseguiu mais esconder isso da família, então ele fez tratamento e continua sóbrio até hoje. Mas um problema foi que em 1999, King foi atropelado por uma van enquanto andava pelo seu bairro, e ele precisou tomar Oxycontin, que é um medicamento para a dor, mas ele tomou em uma dose muito alta. E por isso, ele nem se lembra de escrever O Apanhador de Sonhos, que foi publicado em 2001. Suas obras. Agora, falando um pouco de suas obras, muitos dos livros de Stephen King acabaram tendo versões adaptadas para o cinema. E entre suas obras, porque são muitas, não dá para relatar todas aqui, se destacam It, a Coisa, 1986, O Iluminado, 1977, A Dança da Morte, 1978, O Nevoeiro, O Instituto, de 2019, O Cemitério, de 1983, a série chamada A Torre Negra, novembro de 63, publicada em 2011, e A Espera de um Milagre, 1996. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, ative o sininho para receber novas notificações dos vídeos e deixe também aqui embaixo um comentário sugerindo algum tema para vídeo. Valeu!